Quando a gente se propõe a assistir algo, a gente ativa a tal da suspensão da descrença, principalmente se for alguma série de fantasia, ficção científica, pois isso garante uma imersão nesse mundo fictício durante aquele filme ou episódio de série. E aí a gente passa a aceitar que durante essa experiência coisas surreais possam acontecer, como a existência de superpoderes, criaturas mitológicas como dragões e outros universos com regras diferentes do nosso. E mais do que isso, após assistir a gente ainda se presta a ficar discutindo sobre essas coisas e os paralelos que elas têm com a nossa vida. E essa é a magia das produções. Só que por vezes a gente nota algumas certas incoerências que acabam incomodando, mesmo sabendo que não era real. E é o que chamamos de buraco na trama. Claro que entre os exemplos mais famosos estão o Titanic. Por que o Jack e a Rose não ficaram os dois na mesma tábua se tinha espaço para ambos? Ou por que o Batman nunca mata o Coringa e termina de vez com isso? Enfim, os exemplos são diversos. Isso porque esperamos que uma experiência dessa nos traga algumas respostas plausíveis, coerentes com aquele mundo. Nós queremos sim respostas para continuar acreditando, para continuar com a suspensão da descrença ativa. Ou talvez esses buracos na trama apenas revelem algo sobre ti, porque é para ser um momento relax. Mas tu ficar procurando nos detalhes, claro que tu vai achar várias incoerências lógicas. E se acabar focando nelas, é óbvio que além de perder a graça que tu tá assistindo, pode revelar que na verdade tu não goste tanto assim daquilo. Porque talvez tu não goste de gente brigando com espadas a laser, mas vai reclamar do som se propagando no vácuo enquanto as naves batalham. Porque todos os contos eles começam como se fosse um contrato entre quem tá narrando, contando a história, e quem tá escutando, assistindo, lendo. E quase todos possuem essas inconsistências lógicas. E se tu ficar se perguntando por que a história foi pro caminho X, se ela deveria ter ido por Y, a resposta vai ser sempre a mesma, porque elas são histórias inventadas, e para acontecer elas precisavam ir pelo caminho X, até porque se fossem pelo Y seria um atalho pro fim, o que deixaria o livro ou o filme ou a série muito menor. Então agora relaxa e vem comigo nesses buracos de trama, mas sem desmerecer as obras. E já começando pelo Karate Kid, no qual a única regra é não atingir a cabeça do oponente. Já que eles eram todos adolescentes, isso poderia gerar algum tipo de trauma pro futuro deles. Só que o Daniel San, que diga-se de passagem nem era pra ter ganho essa luta, chuta a cara do Johnny, seu rival, e é campeão. Ou seja, além de ter quebrado a única regra, ele ainda mereceu o título por isso. Nos resta dizer que ele é o Corinthians das artes marciais. Já no Titanic, que eu citei antes, a galera encheu tanto o saco do James Cameron, diretor, que eles foram fazer um teste para ver se teria sido possível o Jack escapar naquele cenário do filme. E sim, ele poderia ter sobrevivido. Já em De Volta para o Futuro, ele utiliza uma Gibson modelo E345 no ano de 1955. Só que essa guitarra só foi inventada 4 anos depois, em 59. E tá certo que algumas pessoas elas envelhecem mais cedo do que as outras. Todo mundo tem algum amigo ou amiga que desde cedo já tinha cabelos brancos. Abraço, Lucas. Mas ninguém envelhece tão rápido quanto o Obi-Wan. E isso ficou ainda mais claro quando a série dele saiu na Disney. Quando a Leia e o Luke são crianças, ele era assim. Passados menos de 15 anos, ele tava assim. O que mostra o quão prejudicial pode ser dormir no sereno por muito tempo. E ainda na Disney, esse é grave. O Buzz Lightyear. Ele não sabe que ele é um brinquedo, ele acha que é o verdadeiro patrulheiro espacial, apesar de todos os avisos do Woody. Estamos impressionados com um brinquedo novo do Andy. Brinquedo? Brinquedo! Mas sempre que um humano se aproxima, ele congela, como os outros brinquedos. Ou é crise de identidade ou é algum tipo de transtorno bipolar. Já no Madagascar, eles não querem mais que o leão Alex coma os outros animais. Então ele passa a ser vegetariano, eles alimentam ele sem carne. Só que numa dessas eles servem sashimi pra ele. Até onde eu lembro, peixe não dá em árvore. Ou o peixe, na opinião dos outros bichos, nenhum animal é. E ainda sobre alimentação, no primeiro filme do Pantera Negra, ele cai na água e é resgatado por um pescador da tribo do norte.
Até aí tudo bem, só que depois de um tempo eles revelam que todas as pessoas dessa tribo são vegetarianas. Então por que eles têm um pescador? O que ele estava pescando lá? Ainda nos super-heróis, várias vezes durante o filme do Homem-Formiga eles explicam que, apesar dele reduzir de tamanho, a massa dele permanece com a mesma densidade. Só que ainda assim ele consegue montar numa formiga e não esmaga ela. Enfim, eu acordei com esse tema na cabeça porque ontem eu gravei um vídeo explicando sobre o porquê que em O Senhor dos Anéis o Frodo e companhia não simplesmente subiram nas águias e foram voando até Mordor. Mas isso não é um buraco na trama, tem uma baita explicação. Eu sei que tem muitos mais, mas esses são alguns dos que eu lembrei de cabeça e dei uma catada rápida aqui em listas de internet. Então se tu lembra de algum que eu não botei aqui, pode deixar nos comentários. Obrigado por assistir e até mais.